Oi, pra quem não me conhece, sou a Kelly Jugni, tenho 37 anos, 2 filhos, Ângelo com 18 anos, Arthur com 11, sou advogada há 15 anos. E tô aqui por alguns motivos. Primeiramente, o primeiro de todos é para agradecer. Agradecer todo o carinho, toda a atenção, toda a solidariedade que eu tenho recebido após eu ter acordado e percebido que eu estava vivendo um relacionamento abusivo. Então, nem eu imaginava que eu seria tão querida, tão acolhida, que fosse ter tantas manifestações de carinho, de apoio, de pessoas que eu conheço, de pessoas que eu não conheço, de familiares, muitas mulheres que já passaram por isso, fazendo depoimento, me dando apoio. Eu não imaginava como isso era comum e que isso acontecia com uma frequência como eu tenho recebido depoimentos todos os dias, em vários momentos dos meus dias. Então, minha gratidão eterna e aquilo que é um bordão, mas é verdade, eu espero que Deus pague vocês, porque realmente cada carinho, cada apoio que eu recebi fez com que eu estivesse aqui, de pé e podendo falar com vocês, explicando um pouquinho, agradecendo e ajudando as pessoas que passaram ou passam, ou alertando pelo que eu passei. Eu não sabia o que era um relacionamento abusivo. Eu imaginava que um relacionamento abusivo, a pessoa já vinha com cara de mal, já era uma pessoa ruim, já era uma pessoa de má índole, que já se parecia um monstro. Mas não é. No meu caso, e eu acho que na maioria dos casos, a pessoa aparece como se fosse um príncipe encantado. Então eu vou contar a minha história, o meu relato e dando exemplos de como é um relacionamento abusivo, como ele acontece, as suas fases, o que aconteceu comigo e algumas coisas que eu passei. Acho que eu tô pronta para falar isso, para enfrentar isso, para tentar ajudar também outras mulheres, que eu tenho certeza que eu ajudando outras mulheres, eu vou ser curada dessa dor que ainda existe dentro de mim. Então vamos lá, vou contar para vocês um pouquinho do que eu passei. Antes de eu entrar nesse relacionamento, eu tinha sido casada, tive um relacionamento de 22 anos. E depois de um tempo, conheci a pessoa com que eu vinha me casar. Tudo foi muito, muito rápido. Foi como se fosse um conto de fadas. Eu conheci e vivi durante um tempo um conto de fadas, de verdade. Eu achava que eu era a mulher mais amada desse mundo, a mulher mais compreendida nesse mundo, mais elogiada, mais feliz. Eu falei, Jesus, realmente agora eu vou ser feliz. Encontrei quem me ama, quem vai me fazer feliz. Tive sonhos, fui nas nuvens. Como eu sempre brinco com as minhas irmãs, eu falo assim, fiquei no lustre do castelo. A princesa lá sonhando. E assim foi. E assim foram acontecendo algumas coisas. Só que eu tava dando importância para toda a felicidade que eu sentia. Então, cada sinal do abuso que eu recebia, que acontecia, eu acabava relevando ou não dando importância. E daí o que foi acontecendo? Eu fui deixando de lado isso. Só que aí começaram-se os abusos a aumentar.
E então começou assim, de uma maneira muito sucinta. Assim, quando eu percebi, foi agora. E agora que, por exemplo, eu posso falar para vocês que as coisas aconteceram já desde o início e que eu não fui percebendo e que eu não fiz questão de perceber na hora porque eu estava muito feliz, então eu relevei. Só que desde o início já havia palavras rudes, gestos que não são de uma pessoa, vamos pensar, honrada, de um homem que não vai respeitar sua esposa, sua mulher. Mas ao mesmo tempo tinha aquele encantamento, aquela pessoa que falava que ia me fazer feliz e me falava e fazia com que eu pensasse que sim, eu estava vivendo um conto de fadas. Isso que acontece nos relacionamentos abusivos. A gente acha, a pessoa faz com que a gente viva isso, que é um momento de felicidade. Você acha que vai viver isso eternamente, mas isso acaba muito rápido. E aí a pessoa já começa a se mostrar, porque um abusador, ele não consegue ficar sem abusar e com uma máscara por muito tempo. Então, por isso que realmente, assim, os relacionamentos com abusadores, a maioria, eles acontece de forma muito rápida. Assim como aconteceu com o meu. Namoro, noivado, casamento, quero filhos, por favor, me dá filhos, meu sonho é ter filhos, eu quero ter uma família com você, e etc. E isso, no meu caso, foi o que aconteceu. Então, aí o que houve? Havia, assim, umas palavras, uns gestos, uns sumiços, umas mentiras, mas eu acreditava, tampava o sol com a peneira. Eu estava cega, não enxergava ou não queria enxergar. Hoje eu vejo. E aí, então, o que aconteceu? Depois que eu estava totalmente dependente emocionalmente dele, começaram-se a vir as críticas. Começaram a vir todo tipo... Tudo que eu recebia antes, como eu era uma mulher exemplar, como tinha orgulho de mim, como eu era uma excelente mãe, uma excelente profissional e etc., como eu cuidava da minha casa, isso nunca mais. Aí começaram a se vir as críticas. Esse batom é feio, essa roupa não é legal. Isso muito sucintamente. Aí depois começaram. Olha como você trata seus filhos, eles já são grandes. Ou você não olha isso que você tá fazendo. Olha como você conversa com a moça que trabalha em casa. Você deixa ela muito à vontade. Olha como que você fala com os seus funcionários. Você precisa ser mais assim, assado. Ao ponto, por exemplo, de falar assim, não confie em tal pessoa, não confie em outra pessoa. Porque o que acontece? O abusador, quando vem falar com você, ele fala que você é o único amor da vida dele, que ele nunca se apaixonou e nunca amou ninguém e nunca confiou em ninguém como ele confia em você. Aí ele conta coisas da vida dele pra você. E no meu caso, foi isso. E aí, então, em gratidão, o que você faz? Você também conta. Eu contei minhas alegrias, minhas tristezas, as quais ele guardou certinha no bolso, como assim, para me atacar a cada momento, sem que eu percebesse. Ao ponto de falar daí nas minhas fraquezas, as pessoas que me amavam, ele falar assim, não te ama, olha o que ele te fez. Não te ama, está com você só por isso. E assim foi indo. Quando eu me vi, eu estava afastada de tudo e de todos. E também me sentindo exclusivamente dependente dele, achando que a minha felicidade dependia dele, única e exclusivamente. Que eu não era uma boa em nada se ele não estivesse junto comigo. Até a certeza que eu tinha mais certeza na minha vida
que eu era uma boa mãe e isso ele tirou de mim. Porque depois, com as críticas, que eu não sabia criar meus filhos, que eu não era uma boa patroa, que eu não sabia conversar, que eu era muito agradável e muito risonha com todos na rua, que assim eu parecia ser oferecida. Mas eu sempre fui risonha, eu sempre gostei de falar, oi, tudo bem? Isso ele tirou de mim. E aí então eu fui me fechando. Junto com isso, começaram-se as agressões verbais, humilhações, muitas. E aquelas humilhações, aquelas coisas que foram acontecendo, foram me enfraquecendo. Eu não sei de que maneira, como tudo aconteceu, até hoje, assim, chegou um momento da minha vida que eu acho que eu me senti uma ameba. Nada mais. Um ser vegetante. Eu não vivia mais. Eu não era mais a Kelly. Eu não me reconhecia mais no espelho. Eu não tinha mais brilho no olhar. Eu não tinha mais o meu sorriso. Não tinha mais nada. E eu achava que eu estava feliz, mas não estava. Então as coisas foram acontecendo e eu achando que estava feliz. Junto a isso, vinham ciclos. Ofensas, críticas, pedidos de perdão. Mentiras, tampava mentira com outra mentira e as coisas iam acontecendo. Até que eu fui para a Argentina no aniversário de 15 anos da minha filha do coração, uma família que eu tenho do coração lá. E ele foi para me ver, falando que não aguentava de saudade. Bem, aí começou o pior pesadelo da minha vida, mais do que eu já estava vivendo, e eu sem perceber. No dia da festa, eu não pude aproveitar. Foi linda, maravilhoso. Mas ele não me deixava dançar. Ele não me deixava conversar com as pessoas, falar com as pessoas como eu sou, com as pessoas que eu tinha amizade. E ao mesmo tempo ele fazia aquele jogo da triangulação, me deixava sozinha no salão, ia lá se exibir e depois ficou nervoso do nada, como se fosse um rompante. Foi grosso comigo, me ofendeu na frente de muitas pessoas, fez coisas horríveis, cuspiu em mim. Eu não entendia nada. Eu ia com um vestido curto, lindo, maravilhoso que eu tinha comprado pra ir. Aí, ele me convenceu a ir com um vestido longo. Eu achava, assim, que todo esse cuidado era amor. Mas não era. Era domínio. Havia surtos do nada. E ele me maltratava. E eu não percebia. E eu achava que eu que estava errando. Como assim? Aquela pessoa que me amava tanto, que me fazia tão feliz. E o que está acontecendo? Eu sou errada? O que eu estou fazendo de errado? Comecei a me sentir uma fracassada. E comecei a pisar em ovos. E fazer cada vez mais a vontade dele. Agir como ele queria. Deixar de ser eu. Perdi realmente a minha identidade. E quando eu perdi a minha identidade, eu escutei. Cadê a Kelly? Você não é mais a mesma. E aí, então, eu recebi críticas e coisas que ele fez, porque eu não era mais a mesma, que ele queria a Kelly de volta. Aí depois voltava, pedia desculpa. Aí esse dia voltamos da festa. Fomos deitar e dormir. Dormi. Eu deitei na cama. A hora que eu percebi, aquele homem estava em cima de mim, me dando murros. Murros no rosto. Muitos. Eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Pedia para parar. E ninguém escutou.
As crianças estavam dormindo e os mais velhos tinham voltado na festa pegar algumas coisas. E eu sei que eu chorei. Chorei muito. Eu não imaginava que isso um dia poderia acontecer comigo. Não conseguia entender. Eu falo agora, a cena vem na minha cabeça. Eu começo a pensar o que eu fiz. E assim foi. No dia seguinte ele acordou como se nada tivesse acontecido. E eu perguntei por que ele tinha feito aquilo pra mim. Ele falou, não fiz nada. Falei, como você não fez nada? Ah, não foi nada. Falei, pelo amor de Deus, como não foi nada? Eu não tinha coragem de me olhar no espelho. Mas eu sabia que eu estava inteirinha roxa e machucada. Aí quando eu mostrei pra ele, primeiro ele me culpou. Falou assim que eu tirei ele do sério. Por quê? Não sei. Depois, ele começou a chorar e pedir desculpa, falar que não conseguia olhar pra mim, saber como ele tinha feito isso pra mim, que nunca mais na vida ia fazer, que eu perdoasse ele, que ele ia embora, que achava melhor ele ir embora, pegar o avião e voltar. E falou tudo. Eu não sabia quem era mais eu naquele dia. Naquele dia eu realmente perdi totalmente a minha identidade e não entendi o porquê o que tinha acontecido e porquê eu perdoei. Mas eu perdoei. Afinal, eu o amava e ele era o príncipe encantado e ele falou que ia me fazer feliz, e etc. Tinha acabado de ficar a gente tinha acabado de ficar noivos, íamos nos casar. Tudo muito rápido. E assim foi. Chegamos, perdoei. Aí, as brigas pioraram, as ofensas aumentaram. As agressões eram mais constantes, tanto físicas, verbais, eram cotidianas. Eu já não sabia mais quem eu era, eu já me achava um nada. Não me achava merecedora de nada. De nada. E segui. Era como se todos os dias eu tentasse acertar, para voltar a viver aquele amor, voltar a viver aquela lua de mel, aquela coisa que aconteceu. Mas não ia voltar, porque um relacionamento abusivo, ele não volta, ele te destrói. Destrói ao ponto de você não saber mais quem você é. E isso foi acontecendo. E eu não entendia. E foi me moldando. Eu parei de postar coisa no Instagram. Eu parei de conversar com as minhas amigas. Eu parei de fazer as coisas que eu gostava. Eu me afastei da minha família. Eu só trabalhava e vivia e fazia o que ele queria. E mesmo assim, eu tinha muitos defeitos. Todos. Todos os defeitos do mundo. Como eu agia, como eu sentava, como eu cumprimentava, como eu falava, tudo. Cada dia, cada momento era um defeito. Depois disso vinha: meu bombonzinho, minha ursinha, eu te amo, me desculpa. Você é minha razão de viver, você é a única pessoa que me fez amar e conhecer o amor. E eu acreditei. Novamente, eu acreditei. Todas as brigas, todas as ofensas vinham com pedido de desculpa e falando: em nome de Jesus, me perdoa.
faça isso. E eu falava com Deus. Eu orava. Eu pedia e falava assim: abençoe esse meu casamento. Porque antes mesmo de eu casar, logo quando a gente começou a namorar, ele já veio morar na minha casa. E aí o que aconteceu? As coisas pioraram. Foi piorando, piorando, piorando. Teve um dia, em outubro, a gente tava entregando o convite do casamento. Do nada ele surtou. E saiu. Me deixou em casa. Meus filhos estavam aqui. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu achava que eu era a louca, a chata, a intransigente, a exigente. E aí ele saiu. Eu fiquei em casa chorando, sem entender o que estava acontecendo. E aí, depois de muito chorar, eu dormi. Acordei. 6 e pouco da manhã. Com essa pessoa me batendo de novo. Me batendo muito. Muito, muito, muito. De maneira absurda. Eu, naquele momento, eu pedia pra ele parar. Eu tava ficando muito machucada. Eu não queria que meus filhos ouvissem isso. E nem que meu pai escutasse, porque ele mora em cima de mim. Ele pegou... no meu quarto tem um lustre parecido com esse aqui atrás. Ele destruiu. Ele me ofendeu de todos os nomes. Ele me deu vários murros, vários chutes. Eu sentei na cama uma hora. Eu não sei como ele me pegou e me maiou no chão. Eu tenho 1,55 m. Ele tem 1,98 m, gente. Eu nunca... Assim, eu não sabia o que acontecia. Depois de muito pedir pra ele parar e se acalmar, ele parou. Logo, eu fui tomar banho. Já era dia. Eu cuspia sangue. Fiquei um tempo com a vista direita, sem enxergar direito. Ainda não voltou ao normal. Isso foi em outubro. E que uma dor na costela muito grande. Eu fazia isso, ó. Doía. Ao ponto que eu tive que ir no médico já na segunda-feira. Salvo engano, era de sexta para sábado que isso aconteceu. E aí, fui. Eu falei que eu caí da cama. Todos perguntavam pra mim, o que você tem? Eu caí da cama. Algumas pessoas acreditaram. Meus filhos acreditaram. Porque eu tava... eu fingia alegria pra eles naquele momento. Não contava, tinha vergonha. Me achava culpada disso tá acontecendo. Eu perguntava o que eu fiz. O que eu fiz errado? O que aconteceu comigo? E eu não conseguia contar pra ninguém. Ninguém. Fui ao médico. Tinha machucado minha costela. Hoje eu sei que tinha quebrado a minha costela. Eu acho que é T9, T10. E aí, nesse dia eu já cuspi sangue de tanto burro que eu levei. Logo em seguida era meu aniversário. Porque isso aconteceu 19 de outubro, 20 de outubro.
23 era meu aniversário. Ele fez uma festa surpresa. Eu tomando remédio para dores de 6 em 6 horas, que mal conseguia respirar de dor. E já não existia mais eu. Já não era mais eu. Nesse dia estavam os meus tios e meu pai. Foi aqui em casa, aqui no prédio, uma coisa simples. Todos perceberam. Menos eu percebi que eles perceberam. Meus filhos não perceberam. Uns dias depois, meu pai me ligou e perguntou. Eu falei que não, tinha caído da cama. Falou, Kelly, filha, não mente pra mim. Eu falei, não, pai, eu caí da cama. Ele falou, eu ouvi o barulho. Eu falei, então, eu caí da cama. Falou, não mente pro pai. Eu falei assim, eu caí da cama, pai. E eu tinha vergonha. Vergonha. Nesse dia ele me pediu milhões de desculpas, que nunca mais ia fazer isso. Ele foi comigo no médico. Hoje eu sei que ele foi comigo no médico por uma estratégia, né? Porque o médico olhou pra minha cara agora e falou assim, Kelly, só você que achou que eu acreditei que você tinha caído da cama. Ninguém que cai da cama fica como você está. Como você estava. Aí, hoje, as pessoas me falam. A esposa do meu pai virou e falou assim, Kelly, você tava toda roxa no seu aniversário. Meu pai falou assim, minha vontade você não imagina qual era. E você falando que iam ter filhos, queriam ter filhos, que você tinha parado de tomar o remédio. Falando que estava feliz. E era assim. Porque eu achava que aquilo tinha passado. Que nunca mais ia acontecer assim como ele prometeu aquele dia. Já havia acontecido outras vezes. E ele prometeu e falou que nunca mais ia me ofender. Que nunca mais ia me agredir. E que isso nunca mais ia acontecer. E aconteceu. E aconteceu. No dia do nosso casamento, ele, até um certo momento, estava maravilhoso. Depois ele surtou. Por quê? Por nada. Se vocês virem, assim, o clipe de 5 minutos do nosso casamento, você vai falar assim, nossa, que coisa mais linda. A declaração. Que eu vou te amar enquanto o meu coração bater. Que você é a mulher da minha vida. E assim seguimos. Depois, na hora que chegamos, não tive noite de núpcias. Ele surtou. Ele falou que ia me matar. Coisas horríveis aconteceram nesse dia. E eu relevei. E eu perdoei. E assim foi. E assim foram vários dias assim. Vários momentos assim. E eu cada dia mais enfraquecida. Mais enfraquecida não era eu mais. Agora eu passo a me reconhecer um pouco no espelho. Depois de 2 meses separada, já divorciada. E já ter reconhecido que esse relacionamento era um relacionamento abusivo. Mas antes, eu achava que eu era errada. Que o que eu fiz para destruir aquele momento, que tudo que aquele homem falou que fazia para mim, que me amava e tudo mais. Mas não existia. Aquele conto de fadas não existe. Aquilo não existe. Hoje eu vejo que, assim, até a maneira de ser, a maneira de se vestir, ele foi se moldando a mim. Ao ponto de me conquistar, de conquistar minha confiança, de fazer com que eu me entregasse plenamente para ele. E foi o que eu fiz.
E aí, acreditando sim na felicidade, acreditando sim no amor, acreditando que ele era um presente de Deus na minha vida. Que eu ia ter a minha família, a minha sonhada família, e etc. E desde o princípio, antes mesmo dele me pedir noivado, ele falava assim, que nunca quis ter filhos, mas que comigo ele queria, que o sonho da vida dele era ter filhos. Já tinha até nome, Eloá. E aí, que se ele fosse ter filho, a única mulher que ele queria que fosse era comigo, porque eu sim sei ser mãe e saberia educar e etc. Ao mesmo tempo, vinham as agressões. Ao mesmo tempo, vinha a lua de mel e depois as agressões. E aí eu já estava perdida em mim. Não sabia quem era eu. Triste, sem vida. Aí, em uma das nossas discussões, uns perdões, tudo mais, ele me chamava de ursinha, de bombonzinho de Ferreiro Rocher. Eu confusa, falando que eu já não estava aguentando mais aquilo, ele veio e fez uma tatuagem desse tamanho, do tamanho do meu rosto, de um urso, uma ursinha. Eu falava, nossa, ele me ama. Eu acho que ele fica nervoso e ele não sabe se controlar. Nossa, eu acho que ele tem algum problema. E assim foi. Assim, ele parou, fez com que eu passasse... Todas as datas comemorativas foram um inferno. Foram horríveis, tristes. E eu tentando poupar os meus filhos, os quais também já começaram a perceber e não aceitavam mais. A princípio iludiram-se. Achavam que ia ter o pai que não teve. Porque até isso ele fez com eles. Iludiu. Conversava com o Ângelo como se fosse um homem, dava conselhos. Pro Arthur falava que ia levar ele pescar e coisas assim de meninos. Coisa que meninos esperam que o pai faça. Lembro que teve uma discussão assim, que ele destruiu nosso Natal, surtou na frente de familiares do lado da minha mãe, dos quais se assustaram muito. E aí eu não deixei ele entrar em casa. Isso não foi uma vez, foram várias. Por ele ser agressivo, eu me separei dele algumas vezes devido aos acontecimentos, mas eu acabava sempre perdoando. Porque ele falava que me amava, que em nome de Jesus, me perdoa. Eu te amo, eu perdi a cabeça. Cada vez uma desculpa. E assim foi. Nesse dia eu lembro que a gente saiu para conversar. O Natal ele destruiu, dia 25, e daí no dia 27 a gente saiu para conversar. E ele falou, você está certa de não me deixar entrar em casa? Eu te desrespeitei, e isso. E pediu todas as desculpas. E veio aqui em casa para conversar comigo e para pedir desculpa para os meus filhos. Aí antes de chegar no quarto e vir falar comigo, ele parou no quarto do Ângelo e falou assim, eu não tô aguentando, eu vou falar agora. Eu ia falar amanhã, mas eu vou falar agora. Amanhã é seu aniversário, você vai fazer 18 anos. E como eu sei que o seu pai e a sua mãe não vão te dar um carro, eu vou te dar o meu. Toma. Entregou a chave do carro dele e falou, a partir de hoje, o meu carro não é mais meu, é seu. E vinha todas essas chantagens emocionais. Nossa, ele quer mudar. Nossa, ele ama os meus filhos. Nossa, ele se preocupa comigo e com os meus filhos.
Afinal, quando a gente é mãe, as pessoas cuidam dos nossos filhos, fazem um agrado. Pra gente é muito mais, né? Mas, e aí? Aí eu voltei com ele na condição que ele não ia mais beber. Que aí, então, ele falou que não ia mais beber. E as coisas se acalmaram por alguns dias. Depois pioraram. Depois a gente foi fazer nossa lua de mel. Um inferno. Um inferno. Ora eu era amada, ora eu era destruída. Ora eu era humilhada. Ora eu tinha medo que ele me jogasse daquele navio em alto mar. Eu sei que quando a gente... o navio parou de volta, eu agradeci a Deus. E na hora que a gente já ia descer do navio, a gente já tinha falado em separação. Eu já tinha ido levar minhas malas sozinha, já tinha ido desembarcar sozinha. Naquele momento ele viu que eu tava assim, certa que eu ia fazer isso. Ele fez novamente. Me perdoa, isso e aquilo. Eu te amo. E assim foi. E assim foram todas as torturas psicológicas, emocionais e físicas. Muitas. Eu perdi minha referência. Eu não tinha coragem de contar pra ninguém. Eu acreditava ainda que ele ia mudar. Não sei como, mas eu acreditava. E ainda nos momentos de felicidade era aquilo. E me pedindo pra ter filho, etc, pra eu não tomar mais remédio. Fazia 3 meses que eu não tomava um remédio. Pois bem, em janeiro eu descobri que eu estava grávida. Falei pra ele. Ele ficou sem reação, disse que estava feliz, mas sem reação. Que seria a mesma reação que ele teria se ele ganhasse na loteria. E eu acho, eu não lembro se foi no dia ou um dia depois, o que aconteceu, que ele... E eu vivi aquela discussão, que ele discutiu comigo, me humilhou. Mas assim, eu já tava com o meu psicológico que já nem existia mais. Já me achava nada, merecedora de nada, de nada. E aí, nesse dia, eu lembro que eu fui tão humilhada, mas tão humilhada como mulher, muito. E aí, ele pegou... eu fiquei muito nervosa com tudo que ele me fez. Já vinha fragilizada, que nem eu sabia o quanto eu estava fragilizada. Aí eu peguei, comecei a passar mal, muito mal. Aquele dia que minha pressão foi 19/16. Na hora que ele percebeu que realmente eu estava passando muito mal, aí ele me abraçou, começou a orar comigo, pedir perdão, que ele ficou nervoso, que ele não sabe conversar, que ele é rude, mas que eu perdoasse ele. E assim foi. No dia seguinte, eu acordei sangrando. E sim, sofri um aborto espontâneo. Total, não tive que fazer cirurgia, raspagem, nada, devido ao nível de estresse que eu passei naquela noite. E assim foram meus dias. Logo em seguida eu vim a descobrir traição,
Depois eu vim a descobrir que no dia que ele chegou em casa, em outubro, e me bateu daquele jeito, ele estava numa boate. E chegou da boate, da zona, e bateu em mim. Eu que estava em casa, esperando ele. Eu que toda a vida fui honesta, íntegra. Levei todos os nomes que vocês possam imaginar. Todo tipo de humilhação. E aí, então, eu já não conseguia mais perdoar. Então, ele pegou e começou a fazer todo tipo de chantagens emocionais. Falando que ninguém me ama como ele me ama, que a única pessoa que iria cuidar de mim seria ele, que mandando flores, mandando... Sim, a gente se separou por uns dias, quando isso aconteceu, e assim foi. Foram assim várias vezes. Só que eu nunca contei pra ninguém. Aí chegou um momento que meus filhos começaram a desconfiar. Muito. E meus filhos falavam pra mim: mãe, olha como ele te trata. Eu falava, não é nada, ele tá nervoso. Eu não percebia mais. Eu ia passando por cima, tendo vista grossa. Eu relevava, eu perdoava. E se eu fizesse alguma coisa de errado, era como se eu fosse penalizada, com o silêncio, com o desprezo dele. E eu já nem sabia mais como agir. E não tinha coragem de contar pra ninguém. Um dia eu tive coragem de contar pra uma amiga. Aí ela virou e falou assim: por que você não separa? Eu falei, eu não consigo. Ele falou que vai mudar, que isso nunca mais vai acontecer. E as humilhações seguiam muito. Muitas humilhações. Aí, até que aconteceu essa última vez, que eu consegui acordar, reagir, perceber, depois de quase morrer. Porque os surtos aconteciam assim, do nada. Era aniversário dele. Ele falou assim: fala para as crianças e ver o pai, assim a gente fica à vontade em casa. Falar para a Cláudia não vir trabalhar no sábado, a gente fica sozinho aqui. Eu até hoje eu penso se naquele dia ele quis me matar e já fez programado ou tinha alguma coisa em mente, ou se realmente queria me deixar paralítica, não sei. Eu não sei qual era o plano dele, ou se ele é realmente um abusador maldoso que gostava de ver o meu sofrimento. Hoje eu consigo perceber, em alguns momentos, relembrando isso, para tentar ressignificar isso na minha vida e ver como vou ser daqui para frente e como vou poder seguir em frente. Eu percebo que havia a felicidade dele nos momentos que ele estava cada vez me destruindo mais. Eu lembro que naquele dia eu fiz um café da manhã de rei para ele. Encomendei um bolo lindo. Arrumei a mesa como... Quem me conhece sabe que eu adoro fazer isso. Tava preparando o almoço. E ele passou a manhã inteira me criticando. Me criticando.
A gente tava tomando um vinho, comendo um queijo, eu preparando umas comidas. Aí ele virou e falou assim: você tá triste, né? Eu tava. Agora, tô bem melhor. Assim, eu tava irreconhecível. E aí eu falei: eu não tô aguentando mais, a gente não dá mais certo. Eu não tenho condições de te fazer feliz. Você tá infeliz do meu lado e eu também do seu. Acho melhor a gente se separar. Aí ele falou assim: tá certo, eu também acho. Realmente você não me faz feliz. E seguiu com todos os meus defeitos que ele afirmava que eu tinha. Claro, devo ter vários, e sei que eu tenho alguns, vários, porque eu não sou perfeita. Mas nada que justificasse nada. Entendeu? O jeito que eu falo com os meus filhos é a minha maneira de educar. E sim, quem conhece os meus filhos sabe que eles são maravilhosos. A moça que trabalha em casa, tem 9 anos que ela tá comigo. Quem trabalha comigo no escritório, nossa, que acho que tem 12 anos que a gente tá junto. Um tempo ela parou, foi trabalhar em uma loja, achou que não era a profissão dela no direito. Depois ela veio e falou pra mim: não, meu negócio é mexer com papel. Lembro até hoje. E tá comigo até hoje, é como se fosse uma irmã. E ele botava defeito em tudo que eu fazia. Ninguém gostava de mim, nem meus filhos. Meus filhos gostavam de mim pelo que eu proporcionava pra eles. Aí, nesse dia, eu falei assim pra ele: chega, vamos separar, cada um segue sua vida e tudo mais. Ele falou: tá bom. Aí ele virou e falou assim... Aí eu fui pro quarto, eu chorava muito. E ele veio e falou assim: me desculpa, novamente. Eu estou sendo muito intransigente com você. O problema é comigo. Eu que não percebo, não estou sabendo reconhecer a excelente mulher que você é. Me perdoa, eu não vou ser mais assim. Me dá mais uma chance. Dá uma chance pro nosso amor. E assim. Foi, eu falei: eu não sei. Eu não consigo, eu não sei mais o que fazer. Eu estou sofrendo, eu estou desfalecendo, eu não tenho mais força. Aí ele falou assim: senta aqui comigo então, na mesa, enquanto eu tomo um vinho. É isso que você quer? É isso que tá decidido? Sim. E aí então, sentei, ele falou: vamos conversar como se nada... Como amigos, como se a gente sempre foi. E 5 minutos depois estava o quê? As agressões novamente. Eu levantei da mesa e fui pro quarto. Ele voltou no quarto e falou assim: Kelly, realmente não tenho o que fazer. Eu vou embora hoje mesmo. Pega o seu carro, sai dar uma volta, que eu vou pegar minhas roupas e volta daqui a pouco, que eu já vou ter ido embora. Naquele momento eu falei: tá bom. Peguei a chave do meu carro, meu celular, e saí do quarto. A hora que eu menos percebi, no corredor eu já tava sendo quase estrangulada. Eu não me lembro se eu desmaiei, se eu não desmaiei. Eu só me lembro de eu ter perdido o fôlego. Lembro dele me machucando muito. Não sei como eu cheguei aqui na sala. E daí, na hora que eu cheguei na sala, eu não sei como,
Ele tava surtado, louco, transtornado. Ele me deu um murro tão forte na orelha aqui, mas tão forte, que eu lembro que parecia assim que tinha uma sirene dentro de mim. Eu desmaiei. Eu levei muitos murros, muitos. E eu caí no chão. Ele me chutou muitas vezes. E eu falando, eu desmaiada. Eu tenho flashes disso aí. Eu lembro que falei, pelo amor de Deus, para, eu não tô aguentando de dor. Nisso que eu fui levantar. A gente levanta meio assim, já tava tonta, tinha acabado de desmaiar de tanto apanhar. Eu fui levantar. Sabe quando você levanta de 4? Ele pisou na minha coluna. Pisou. Imagina um homem de quase 2 metros de altura pisando na sua coluna. Com toda a força do mundo. Perto da cintura, sabe? Eu levantei na hora, assim, acho que foi choque, sabe? Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Nunca. Nunca senti tanta dor na minha vida. Daquele dia, eu não conseguia respirar de tanta dor. Eu achei que eu fosse ficar paralítica. Eu não conseguia andar. Não conseguia pôr o pé no chão. Perna direita. Não conseguia respirar, não conseguia me movimentar. Eu tava de pé. Conforme, se eu fizesse isso, eu doía. Eu não conseguia. Nisso ele começou, queria me bater, mas ainda me puxou. Eu não sei se ele queria me jogar pela janela. Nisso ele jogou a aliança dele pela janela. A terceira aliança que ele jogou pela janela. E eu implorava pra ele, eu estou morrendo de dor, pelo amor de Deus, você vai me matar, eu não tô aguentando. Aí, eu não sei se ele viu o que ele fez, o que aconteceu. Aí ele começou a chorar. Chorar. E falar que a culpa era minha. Primeiro, perdão. Primeiro ele pediu muitas desculpas e tudo mais. Depois pediu perdão. Aí depois eu não conseguia me mexer. Aí ele começou a me agredir verbalmente. Muito. Só que eu não conseguia me movimentar. Eu falava pra ele, eu não sei se eu vou andar mais. Eu não tô aguentando de dor. Aí eu não sabia o que fazer. Eu tinha medo de gritar. Eu pedia, pelo amor de Deus, que algum vizinho, que alguém tivesse ouvido. Que meu pai tivesse ouvido aqui de cima, ali, e chamasse a polícia. Eu tinha medo de abrir a porta e chamar o elevador ao ponto de ele me jogar pela janela. E assim foi. Depois de, acho que 2 horas, eu consegui mandar mensagem pro meu filho. E falei assim, lê e apaga. Fala que você brigou com seu pai e volta aqui agora. Venha, pede Uber, pede pro seu pai trazer, mas vem aqui. Porque se eles na frente dos meus filhos, ele apenas era rude, mas nunca me agrediu na frente dos meus filhos. E eu não sabia o que fazer. Aí eles chegaram. Ele tava bêbado. Eu não sabia o que fazer. Eu consegui contar disfarçadamente pro Ângelo, que tem 18 anos. Ângelo ficou revoltado. Falou assim, eu vou matar ele. Eu falei, não, você não vai fazer isso. Você não vai destruir sua vida.
Vamos orar, pedir para Deus iluminar a gente para ver o que a gente sabe e faz. Aquele dia, eu pedi para os meus filhos inventarem que queria assistir filme. Passamos a noite na sala. Eu tinha medo de entrar no quarto e ele me fazer mais alguma maldade. Eu não estava conseguindo andar direito. Pro Arthur eu falei que eu estava com cólica, com muita dor nas costas. Aquele homem não saiu de casa no domingo, nem na segunda-feira. Eu não conseguia andar. Eu tinha muita dor e muito medo e muita vergonha de tudo o que estava acontecendo comigo. Eu não sabia o que fazer. Então, depois de um tempo, eu consegui. Na terça-feira, ele saiu pro escritório dele. A hora que ele saiu pro escritório dele, eu falei: Ângelo, tranca as portas. Avisa o porteiro que ele não entra mais. E assim eu fiz. Eu liguei pra ele e falei: diante de tudo que você me fez, eu nunca mais vou te perdoar. Você tentou me matar, eu entendo isso. Ou quis me deixar paralítica. Porque nenhuma pessoa pisa na coluna de outra. Assim. E foram quase um mês eu sem conseguir andar, cheia de hematomas, com muita dor na minha cabeça, eu não sabia o que era, tinha medo de ir no médico. Eu cuspia sangue, eu não tinha coragem de contar para as pessoas. Contei para ele pelo WhatsApp, porque ao mesmo tempo que ele me fez todo esse mal, eu realmente acreditava que era a única pessoa que eu podia contar que foi o que ele fez eu acreditar. O abusador faz a gente acreditar nisso. Que você não pode contar com ninguém, que ninguém te ama, que ninguém gosta de você. E aí, então, o que aconteceu? Consegui contar de novo pra minha amiga o que tinha acontecido. Enquanto ela não conseguiu fazer com que eu contasse pro meu pai, que eu fosse no médico, ela não me deixou em paz. Ela falou: você tem algum problema na coluna, Kelly? Você não senta, você não anda, você ainda tá roxa. Eu não chorava mais. Hoje eu tô chorando porque eu tô, acho que, relembrando de tudo. Mas acho que se vocês repararem aqui no meu rosto ainda, tem 2 meses isso, ainda tá inchado. Isso aqui, acordo. O médico falou que é devido às muitas agressões. E aí fez com que as partes moles ficassem muito machucadas, que ia demorar um tempo pra voltar ao normal. Aí eu fui depois eu me encorajei. Depois de exatamente um mês eu consegui contar pro meu pai. Mas quando eu contei, eu já tava divorciada, eu consegui me divorciar no dia 22 de maio. Isso aconteceu no dia 25 de abril. Eu não fui, eu me divorciei no cartório. A gente não tem filhos. E aí, então, eu pedi para o João do cartório deixar pronto. Foi difícil para ele ir, mas ele foi. Claro que ele foi. Ele é um narcisista. O narcisista não quer sair por baixo. Todo abusador é um narcisista. Todo abusador ou é um... Pelo menos um narcisista, uma pessoa muito maldosa, de má índole, sociopata ou um psicopata. Nenhum ser humano normal faz para um ser humano o que fez para mim e o que eu descobri que acontece muitas das vezes com muitas mulheres, com inúmeras mulheres. Eu não imaginava que tamanha maldade existia no ser humano desse jeito. A gente imagina que o
Que a pessoa mal, a pessoa é mal. Que a pessoa, se ela é bandido, ela é bandido, ela não tá com uma cara linda de príncipe encantado e que vai te prometer fazer feliz. Não. Com esses a gente consegue se proteger. Mesma coisa se a gente vê um animal. Se a gente vê um animal, se a gente vê um leão, a gente não vai chegar perto. Mas se a gente vê um cachorrinho, a gente quer passar a mão, fazer carinho. E foi assim que ele chegou na minha vida, tomou conta, tentou destruir. Às vezes ainda eu penso que ele tentou me matar. Nesse dia, ele deve ter tentado. Ou ele queria me deixar paralítica. Eu não consigo pensar. Depois que eu tive coragem de ir ao médico, eu fui em vários, ainda tô indo. Eu descobri porque minha cabeça doía muito aqui. Eu tava com o tímpano perfurado devido ao trauma de um dos murros que ele me deu. Eu fui verificar minha coluna. Eu descobri que eu estava com a coluna da L1 a L4 totalmente rompida, quebrada. A sorte que foram dos lados, porque Deus é tão maravilhoso que se tivesse sido do lado, mais um pouquinho mais pro lado, eu estaria assim paralítica. Eu descobri que a minha costela assim tinha sido quebrada também. O trauma psicológico ainda é grande. Vocês estão vendo, é difícil para mim falar isso, mas eu sei que eu falando, eu enfrentando, eu vou fazer com que outras mulheres enxerguem, outras mulheres não cheguem a passar pelo que eu passei, porque a agressão não começa com uma agressão igual foi essa última. Ela começa com a palavra, ela começa como te tratar. Então aí você pode cortar esse mal já no início. E eu me sinto na obrigação como mulher, como uma sobrevivente, de dividir isso com vocês. Mas dividir não para me lamentar, porque eu agradeço a Deus por eu estar viva. Eu tô me recuperando, já tem 2 meses isso. Eu agradeço a Deus por estar andando, agradeço a Deus pelos meus filhos, pela minha família, pelo meu pai, pelo carinho que eu tenho recebido de muita gente mesmo. De uma amiga especial, ganhei uma outra amiga muito especial. E me vi que realmente eu sou querida, que realmente eu sou amada e que tudo que ele colocou na minha vida, na minha cabeça, no meu pensamento, foi a maldade dele, que isso nunca existiu. Eu sei da minha capacidade como mãe, eu sei da minha capacidade como profissional. Sempre fui, eu tenho 15 anos de carreira, e tenho as minhas conquistas, graças a Deus. E porque eu faço com muito amor. Sustento meus 2 filhos sozinha. Me sustento sozinha. Tenho a minha independência financeira. Não preciso de ninguém que me humilhe, que me jogue no lixo, que faça me sentir um lixo de ser humano. E então aí eu pergunto, assim, acontece. Como acontece? Porque os abusadores são terríveis. Eles estudam a vítima. Eles veem como eles querem, o que eles querem, como fazer. Eles não sentem remorso. Eles não sentem
carinho, eles não sentem empatia, eles não sentem compaixão, eles não têm sentimentos. E eles fazem isso para a diversão deles, para suprir eles. São como, vamos pensar assim, como se fosse um bicho que sobrevive da tristeza do outro, da fraqueza do outro, da destruição que ele causa. E é assim que eu sinto que a pessoa que fez o que fez pra mim. Eu não sou médica, eu não posso diagnosticar o que ele tem ou deixa de ter. Mas eu sei o que eu passei. E existe que eu preciso alertar outras mulheres. Porque meu pai olha pra minha cara, assim como muitas pessoas perguntam pra mim. Mas, tipo, meu pai. Filha, você é tão inteligente como você é. Como você caiu nessa? Você não precisa ser inteligente, não precisa ser... Você pode ser médica, psicóloga, advogada, dona de casa, empregada doméstica. Você, mulher, exposta a um ser humano abusador desse jeito, você passa por isso. Você pode se entregar, assim como eu me entreguei, se sentir um lixo de ser humano, assim como eu vinha me sentir. E muitas dessas mulheres não estão mais vivas para alertar as outras. E isso muita gente não sabe, porque muitas mulheres não contam que passa isso. Porque tem vergonha, porque se sente culpada, igual eu me passei por isso. Tenho certeza que milhares de mulheres têm vergonha de contar isso. Que não tem coragem de enfrentar. Ou que pode falar assim: ah, mas eu não tenho como me sustentar. Tem sim. A gente... Somos seres humanos saudáveis e podemos nos habilitar em alguma profissão e nos sentir capaz. E somos seres humanos que abençoados por Deus e podemos fazer o que a gente nos propuser a fazer. A gente não pode deixar com que um ser maligno desse, com um abusador desse, faça com que a gente pense que a gente não é nada sem eles, que a gente não é capaz de nada sem eles, que a gente aceite traições, brigas, humilhações, xingamentos, agressões, todos os tipos dela. E isso, não, eu penso que não é tão falado, porque as mulheres não gostam, têm vergonha de falar, têm medo de falar, têm receio de falar sobre isso. Então eu vim falar sobre isso que eu passei. E a partir do momento que isso aconteceu e muita gente na cidade veio a saber, eu tenho recebido muitas mensagens de pedido de ajuda, muitas mensagens de relatos de mulheres que já passaram por isso. Professoras, gerentes de banco, dona de casa, muita gente. Tem gente que eu nunca vi na minha vida e que me mandou mensagem falando: graças a você eu estou reagindo. E eu agradeço a vocês, porque graças a vocês eu estou reagindo e me fortalecendo. Eu tô voltando a me reencontrar. Eu não sou o travesseiro da NASA que amassa e volta no lugar. Mas eu sei que eu vou voltar mais fortalecida. Mais do que eu já era. Quem me conhece sabe que eu já sou forte, eu sei que eu sou. E eu sei que todo mundo tem uma história de vida, todo mundo passa por coisas ruins. Eu sei que talvez
talvez não era para eu passar por isso, vou levar isso como um aprendizado para ajudar outras pessoas. Ajudar mulheres ou pessoas, qualquer pessoa que passe por qualquer tipo de abuso nesse sentido. Porque nenhum ser humano merece passar por isso. Nenhum relacionamento, nem seja homem, seja mulher, seja qualquer tipo de relacionamento. Não pode passar por isso, isso não existe. E tem que haver punição. No meu caso, ainda não houve a punição. Eu demorei para denunciar. No mesmo dia que eu denunciei, já saiu uma medida protetiva. A justiça é muito eficiente nisso. E agora o processo vai correr, porque não foi pego em flagrante. Hoje, se uma pessoa mata e não é pego em flagrante, ela vai responder o crime dela em liberdade, vai pagar a fiança e vai provar o que aconteceu. No meu caso, eu tenho os exames, tudo comprovado, que infelizmente nem eu imaginava que o dano tinha sido tão grande desse jeito. Mas graças a Deus eu tô me recuperando bastante com a ajuda de vocês. Eu tenho feito terapia, tenho feito coach, tenho ido no psiquiatra, neurologista, no otorrino, no ortopedista, fiz muitos exames, tenho tido bastante apoio, tenho tomado muita medicação, porque depois disso eu vim a descobrir que o que eu não falava, o meu corpo já não aguentava mais, a minha mente não aguentava mais de tanto sofrimento, passou a acontecer no meu corpo, passou a vir pro meu corpo, e eu nem percebia. Eu tava com uma infecção de urina terrível, devido ao estresse psicológico. Meu cabelo desde agosto tava caindo todo. Quem me conhece sabe que eu tinha um cabelo quase na cintura. Hoje o que eu tinha de cabelo é o que eu tinha de franja. Aí eu tive até que cortar, porque eu fiquei sem vitamina nenhuma no corpo. Nenhuma. O que é o psicológico da pessoa, o emocional da pessoa diante de tanto sofrimento. Tudo. Eu não tinha nada, mas o meu corpo de vitamina, de zinco, testosterona, todas aquelas coisas lá que eu não sei o nome, vitamina e tudo. Não tinha mais nada. E eu tava com uma infecção muito forte de urina, depois de fazer um tratamento muito forte também com injeções, porque o remédio não deu certo. Eu me curei semana passada. Eu ainda tô com um outro problema também no sangue, que é devido ao psicológico, tipo uma doença autoimune, mas que eu tenho certeza que eu vou ser curada, que o meu psicológico vai ficar bom. Já tá bom, já tá melhorando. E tô seguindo minha vida, tô trabalhando. Tem dias que eu tô bem, tem dias que eu não tô muito bem. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo muito boa. Tenho pessoas que me dão um apoio muito bom. Tô trabalhando bastante, graças a Deus. Ao mesmo tempo, assim, tenho colhido muitos frutos. Tenho saído muitas sentenças maravilhosas nos meus processos, dos quais eu sempre trabalhei com muito amor e tudo procedente, aposentando meus clientes, tendo êxitos nas outras ações também. Então, é uma resposta de Deus, né? Acho que, tipo, nos dias que aconteceram isso, mesmo assim, diante de toda essa quarentena, eu tive... Não contei pra ninguém a princípio, né? Tive muitos clientes novos, andei com muitas ações e é Deus respondendo na vida da gente. Continua, segue em frente e você vai passar por isso. Meus filhos, nossa, uma bênção.
Eu acho que, sabe aquilo que mãe escuta 24 horas? Mãe, 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 mãe. No primeiro mês eu acho que eu nunca escutei: mãe, você tá bem? Mãe, você tá bem? Mãe, você tá bem? 24 horas. Sabe? A moça que trabalha em casa falou assim pra mim: se você voltar com ele, quem vai na polícia sou eu. Eu nunca mais vou acreditar em você. Que você esbarrou na porta, que por isso que você tá roxa. Ou isso ou aquilo. Me ajudou a andar no começo. Eu tinha dificuldade pra ir da sala no banheiro. Pra sentar, pra fazer xixi. Mas passou. Agora eu já tô caminhando bem. Sinto dores. Mas caminho, dirijo, tô conseguindo trabalhar, tô fazendo terapia. E em busca disso, em agradecimento a toda essa minha cura, por estar viva, a todo o amor que eu tenho recebido, a todo o carinho que eu tenho recebido de tudo e de todos, eu sim vou vestir essa camisa e vou realmente poder ajudar as pessoas. Eu quero muito ajudar as pessoas e prometo que os próximos vídeos vão ser rápidos. Desculpa a extensão, mas eu pretendo divulgar como pedir ajuda, divulgar algumas coisas com um psicólogo, com meu terapeuta, com outras advogadas, como fazer, explicando seus direitos, fazer tudo o que eu puder, que tiver ao meu alcance, para poder estar ajudando outras mulheres, outras pessoas que passam pelo que eu passei e a se recuperar, assim como eu estou me recuperando. Então eu venho aqui agradecer e desculpa ter demorado tanto para agradecer, desculpa do vídeo ser tão longo, mas eu tô bem e é isso que eu pretendo fazer daqui pra frente. E sim, eu vou esperar que a justiça do homem e a de Deus aconteça. Eu espero e eu confio. Eu confio muito que isso vai acontecer. A de Deus, eu não tenho dúvida nenhuma. A do homem, eu sou advogada. Eu sei tudo que tem de prova. Também sei que a nossa lei demora para acontecer e etc. Tá bom. Mas vai acontecer. Vai acontecer. E já tá acontecendo pelo fato de que eu estou aqui para ajudar quem precisar, para alertar mulheres que não entrem num relacionamento assim, para alertar pessoas que saiam de um relacionamento que não chegou, que chegou ao meu, e seguir a vida trabalhando na minha área e também, já que é dentro da minha área, poder orientar os direitos das mulheres ou de quem é abusado. Tá joia? Eu agradeço do fundo do meu coração. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E eu tô bem, tá bom? E vou ficar melhor ainda. Beijão. Até mais.